Está no ar mais um episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional, na vossa companhia as mesmas três vozes de sempre, eu, Miguel Peixe, juntamente com o Afonso Pereira e com o João Silva. Colegas, bem-vindos. O Bola Parada que está de regresso para falarmos sobre os acontecimentos capitais do futebol em Portugal, numa semana que advém uma jornada bastante importante e que também conta com dois resultados muito impactantes. Os dois derbys, o Porto vence o Boa Vista nesse derby da Invicta e o Sporting vence o Benfica no derby da capital, o derby eterno, nessa estreia então absoluta de Rui Borges. Vamos começar pelo Porto. Nós falamos pouco desse jogo a semana passada, acabamos por passar um pouco por cima desse Porto Boa Vista, um pouco também pela história do jogo e por aquilo que tem vindo a acontecer entre as duas equipas, mas a realidade é que, para além de ser um jogo de afirmação para o Porto, que vence 4-0, volta a aparecer um menino chamado Rodrigo Mora, um abre-latas, que volta a fazer das suas, um golaço candidato provavelmente a um dos golos da época, acho que não estou a exagerar, pelo menos da Liga Portuguesa. Afonso, não sei se tu queres começar, João. Posso começar. É um jogo que tem sempre a sua importância, apesar da diferença das duas equipas. Historicamente é o segundo maior derby do país, atrás só do Benfica e do Sporting. Num jogo em que na primeira parte o Boa Vista teve alguma luta, os primeiros lances de golo são do Boa Vista, apesar do fora de jogo do Bruno. Uma equipa que dá luta ao Futebol Clube do Porto na primeira parte, entra com garra, mas que na segunda parte tudo desaparece e o Porto vence e convence. Mais uma exibição de Rodrigo Mora e do seu colega e amigo Samu, um 4-0 sem espinhas, que poderia ter sido mais, o Boa Vista até poderia ter marcado um golo, mas é justíssimo o resultado. E temos um Futebol Clube do Porto em ano zero, na luta pelo título. Um Futebol Clube do Porto que, jogo após jogo, convence cada vez mais. A aposta em Rodrigo Mora parece que vai ser que é certeira e que vai ser para ficar. Temos aí uma dupla Rodrigo Mora-Samu que vai ter muita história para contar. E foi um jogo sem hipótese para o Boa Vista. Um jogo, uma segunda parte sublime do Futebol Clube do Porto, que não deu hipótese e pronto. Mais uma semana em que acertámos no prognóstico. Sim, não o é que prognóstico este fosse difícil. Não fosse difícil. Portanto, nós tínhamos dito a semana passada que, aliás, nem falámos porque ia ser um jogo sem história, não é? E acabou por se verificar isso. Foi um 4-0 limpinho. Lá está, como falas, o Boa Vista ainda consegue umas coisas engraçadas na primeira parte, mas também foi só de pouca dura, porque depois o Porto atropelou completamente. Grande exibição do Rodrigo Mora, grande golo. Por momentos até pensei que ele fosse escradino, até tive que ir ao 0-0 verificar, mas ele é destro. E faz mais uma vez um grande jogo. Parece que o Porto está a começar a jogar bem finalmente e pronto. A classificação do Porto também acaba por confirmar isso, porque está mais do que na luta. Aliás, os três grandes neste momento, qualquer um deles pode vir a ser campeão no final. Ainda falta muito, mas pronto, estão todos ali, digamos, colados. E também acho que é de realçar que mais uma exibição muito fraca do Boa Vista. Sim. Mas é natural, a partir do momento em que o Boa Vista joga com o Bruno, que é um lateral extremo. Quer dizer... O próprio Filipe Ferreira central. Certo, o Pedro Gomes, que já falámos aqui também, toda a situação do empréstimo ao Barreirense e tudo mais. Assim, isto começa-se a caminhar para se calhar uma coisa feia no final da época, né? Eventualmente pode acontecer aquilo que acho que qualquer adepto de futebol teme, que poderá ser a descida da divisão do Boa Vista, e todos nós sabemos depois o que é que poderá estar associado a isso, devido a todos os problemas financeiros. Sinceramente, se me fossem a perguntar quais são as três equipas que irão descer no final da época, eu não consigo dizer três, mas consigo dizer uma, que era o Boa Vista. Que é o Boa Vista, sim. Portanto, vamos ver se escrevem os jogadores agora, certo. Não sei se conseguem. Ainda tenho os 17 transfer bans, é complicado. Vai ser difícil. E o pouco do que eu acho que o Afonso já referiu aqui noutros podcasts, noutros episódios, que é difícil o Boa Vista descer por questões burocráticas da Liga, mas certo. Que em campo, mesmo que não deixa por questões burocráticas, em campo vai ser sempre muito curto. E acho que isso até é uma coisa a completar. Vocês disseram um pouco de tudo, um jogo sem história entre Porto e Boa Vista, mas isso até completar um pouco a questão do Rodrigo Mora, porque o Boa Vista não tem soluções, é uma equipa que
praticamente todos os jogos cai de rendimento a partir dos 55, 60 minutos, porque os jogadores são sempre os mesmos, jogam sempre os mesmos, apesar de terem apenas um jogo por semana, são sempre os mesmos que jogam. E para o Rodrigo Mora, aquela posição dele ali atrás do Samu, ali no meio campo, é mais fácil. E tu notas que na segunda parte o Rodrigo Mora tem mais bola, tem mais tempo para decidir, tem mais espaço para poder brincar com ela. Na primeira não teve tanto, porque o Boa Vista, como ele disse bem, teve ali ainda 20 minutos, meia hora, que tentou aparecer, dar ali um pouco de peito no Dragão, mas depois na segunda parte, quando se começaram a abrir os espaços, quando o Rodrigo Mora começou a ter um bocadinho mais de espaço do que teve a primeira parte para fazer jogo, aquilo só deu Porto e o Rodrigo Mora jogou, fez o que queria, na frente, atrás. Na própria primeira parte acaba por não somar muitos pontos ofensivos, mas defensivamente teve 2 ou 3 recuperações bastante interessantes para um jogador que anda ali pelo miolo na posição de 10. E está lançado o título, é o que eu tenho a dizer, está lançado o título, como vocês já referiram. Eu acho que o Rodrigo Mora vem trazer uma coisa que é a alteração de paradigma. O Rodrigo Mora, o Porto, dos 3 grandes, eles estão os 3 na luta porque todos vão somando erros, não é? Nós já falamos disso, todos vão somando erros, todos vão tendo problemas, por isso é que todos continuam com os mesmos pontos, ali muito perto, porque ninguém está a deslumbrar. O Porto dos 3, se calhar, até era aquele que nós até punhamos algumas questões, pelo ano zero, pelo plantel mais curto, por ter perdido algumas chaves importantes ali dentro daquilo que é ser Porto. Mas o Rodrigo Mora pode ser esse fator fundamental para mudar aqui completamente o enredo do Porto na Liga. Toda a história do Porto este ano pode ser mudada por este miúdo. Eu acho, por aquilo que oferece em campo e não só, junto aos adeptos. E tu sentes que nas últimas 2-3 semanas o aparecimento deste miúdo fez com que os adeptos do Porto se juntassem cada vez mais à equipe. Eu acho aquela questão do treino aberto também, sim, as imagens que se passaram, o Vítor Bruno a falar, o próprio Rodrigo Mora no jogo anterior que foi com o Boa Vista, que advém esse treino, também dá ali um pequeno discurso que junta ali a malta, por isso sinto que pode ser um ponto de viragem, vamos ver se confirma. Acho que isso nós agora falar sobre isso é difícil, porque temos que ver se o Rodrigo Mora confirma todo esse talento que mostrou em 2 jogos de uma forma parece muito natural, porque ele tem muito talento e mostra e quer mostrá-lo. Passando à frente, nós temos o Sporting Benfica, que foi um jogo muito importante também, a estreia de Rui Borges. Mais um prognóstico que acertamos. Tu disseste que o Rui Borges ia mudar o sistema tático e mudou. A equipa organiza-se em 4-3-3, pressiona em 4-4-2, muitas variações ali, principalmente o Francisco Trincão, que deixa um pouco mais com o Yulman, umas vezes vai à frente. Uma vitória justa, parece-me. Não sei o que é que vocês acham desse jogo, mas parece-me justo, Afonso. Sim, uma vitória justa, apesar do jogo ter sido bastante partido. Eu acho que o Sporting foi superior, conseguiu combater bem aquilo que foi o Benfica de Bruno Lage. Muito facilmente. Claro que o Benfica, com a sua qualidade individual, conseguiu ter momentos em contra-ataques para poder empatar o jogo, mas o Sporting foi superior. Vimos um bom jogo, eu gostei muito da defesa do Sporting, acho que teve bastante compacta. O Quaresma fez um jogaço. Sim, fez um jogaço, tanto que o Borges já disse que via o Quaresma como um lateral direito. Sim. E acho que já jogou lá, pelo menos tenho ideia que... Sim. E Ócaras, apesar de não ter marcado, acho que fez um bom jogo. E depois Catamo a aparecer nestes jogos, já não é a primeira vez. O Sporting vence e vence bem. O Sporting está colado neste momento ao Benfica, ao Porto. Ao Porto no primeiro lugar, e vamos ter um campeonato bastante disputado. O Sporting, possivelmente estamos a voltar a ver um Sporting pré-João Pereira, não na mesma formação tática, mas com a mesma vontade, se calhar, e com vontade de ganhar e com vontade de ser bicampeão. Vamos ver agora se seguram Vitória Ócaras em janeiro, se vão buscar algum ex-jogador do Rui Borges, já se fala na imprensa. Nós já tínhamos dado aqui um bocadinho essa ideia. Tínhamos falado um bocadinho sobre isso. Mas foi um bom jogo. Para quem não é adepto de nenhum dos clubes, acho que foi um jogo bastante interessante. Um jogo sempre com muitos ataques, com muitas ocasiões, com algumas ocasiões de gol. E pronto, e é uma vitória mais que merecida do Sporting. Venceu e venceu bem. Sim. O Rui Borges, com 3 dias, já tinhas dito isso, comeu Bruno Lage de uma maneira. Sim, eu e o João falamos sobre isso até na parte do podcast que tu acabaste de ter que sair no último episódio. E o João disse, ele ia surpreendê-lo de qualquer das formas. Eu acho que era completamente, não era evidente, não é? Porque ele podia jogar com o mesmo sistema. Mas era expectável que ele o surpreendesse, porque nós falamos sobre isso. O Sporting tinha o pão, a faca e o queijo do lado dele. Trocar de treinador a 3 dias do derby, com uma formação tática de 3 centrais há 4 ou 5 anos, que pode ser alterada do dia para a noite. E depois há aquela questão que isso foi o que me parece que me baralha Bruno Lage.
que é o facto do Sporting ter muitos lesionados e não ter um plantel montado para 4 centrais, para uma linha de 4, porque depois jogar com Quaresma à defesa direito já deixa aquela... Se vocês formos olhar à ficha de jogo antes do derby, aquilo era uma equipa que podia jogar perfeitamente em 3-4-3. Sim. Por isso, ele também, acho que jogou um pouco com isso. O Quaresma ali... O Sporting também não podia fazer mais. Eu acho que não tinha... Ali para só se fosse o Fresneda, mas não acredito que ele fosse lançar... Sim, mas lançar assim... E não entrou mal. Não entrou mal, acho que... Para o que o jogo pedia... Também... Acham que poderá ser uma opção para o lateral direito? Eu acho que não estavas a falar sobre isso. Eu acho que a solução direta é Alberto Costa ou Alberto Baio. Eu acho que o Sporting parece-me que vai fazer tudo para ir buscar Alberto Baio. Só seriam... eu acho que isso sim é evidente que é um miúdo com muita qualidade, é um jogador, e eu já vos referi isso e já fiz questão de referir isso até várias vezes, que é um jogador de grande qualidade, e se não for o Sporting vai ser o Porto, se não é o Porto é o Benfica, se não é um dos três há de ser outra equipa qualquer, porque há ali de facto muita qualidade e é um jogador que para aquela posição de lateral direito faz-me lembrar muito o Bá, até, é um jogador muito parecido com o Bá, faz-me lembrar o Bá, acho que é melhor tecnicamente que o Bá tem outros atributos, não só a experiência que já carrega, mas outros atributos que o potencializam mais que o Alberto Baio, mas também lá está, é um miúdo com muita margem e pode crescer. João, sobre o derby. Portanto, ficou 1-0, mas eu honestamente até acho que foi um resultado se calhar reduzido, tendo em conta o jogo que o Sporting faz. Isto para dizer que 1-0 para mim acaba por ser pouco, porque o Sporting jogou para ganhar por 2 ou 3, aliás não o faz porque o Trubin faz mais uma vez um grande jogo. É possivelmente o melhor guarda-redes da Liga neste momento, salvo o Benfica mais do que uma vez. O Sporting em algumas situações também um pouco se calhar de fraca definição no último terço, daí também, ou seja, o resultado não se ter ampliado mais. E o Benfica, pronto, acaba por fazer se calhar um jogo mais fraco do que aquilo que eu e acredito que nós estivéssemos à espera. Também por mérito do Sporting, que acaba por conseguir contrariar todas as dinâmicas do Benfica, um Di Maria bastante apagado. Se repararmos na segunda parte, já nem estava a jogar a extremo, já estava muito mais dentro, se calhar num desespero de procurar conseguir fazer alguma coisa ou de até ter bola. Uma primeira parte completamente dizimadora do Sporting, quer dizer, foi um jogo muito, muito bom do Sporting, algo que o João Pereira, ou seja, desabituou-nos, digamos assim, que nós estávamos habituados a este Sporting, não é o Sporting que vimos com o João Pereira, portanto, tendo isso em conta, foi mais um grande jogo que nós sabemos que esta equipa de Sporting é capaz de fazer e pronto, conseguiu a vitória. O Benfica acaba só por conseguir se calhar voltar ao jogo na segunda parte, já a partir dos 70 minutos, em que até faz alguns lances de algum perigo, mas não foi o suficiente e é um resultado completamente justo. E pronto, mais uma vez nós acertámos. Acertámos que Rui Borges iria mudar o sistema tático. Naturalmente, quer dizer, nós também não pensamos isto, ou seja, não nos veio à cabeça que de um momento para o outro o treinador ia alterar o sistema tático. Quer dizer, nós pensámos nisto, não dizemos à toa, ao contrário do que muita gente disse no nosso clipe em que falamos disso. Quer dizer, é um treinador que nem sequer tem rotinas de jogar com 3 centrais. Sempre jogou, o Moreirense ano passado já jogava assim, o Vitória este ano. E depois há outra coisa que as pessoas não entendem, que é o difícil no futebol não é passar de uma linha de 3 para 4. O difícil no futebol é passar de uma linha de 4 para uma linha de 3 ou para uma linha de 5, porque o base do futebol, o natural é jogar numa linha de 4. Todos eles já jogaram em linhas de 4. Exatamente. O Santos Justo, o Diomando, o Mateus Reis, o Eduardo Quaresma, vais ver a carreira deles, já jogaram em algum contexto. Exatamente, e na formação, se calhar 90% dos jogos que fazem é numa linha de 4. E o Eduardo Quaresma também voltou a demonstrar isso, que é um grande jogador e jogou muito bem ali encostado à direita e pode mesmo vir a ser uma grande opção para jogar ali. Fez um grande jogo. Geni também, acho que nem vale a pena falar, para mim foi... Nem sei quem foi o homem de jogo, mas acredito que tenha foi ele. Pronto, Só acho que falhou ali no último lance, que podia ter marcado podia ter definido muito melhor. Podia ter passado ao lado. Foi importante noutras coisas. Sim, mas faz um bom golo. Mas tirando o golo faz um grande jogo. Melhor que o Kenda até, que era... Certo. O Kenda, ele jogou do lado direito, que acredito que seja o preferencial do Kenda, e o Kenda é um jogo muito apagado, por exemplo, falha aquele golo na primeira parte. Sim.
mas um jogo muito apagado. Faz um grande jogo, e se calhar assim dizer os melhores jogadores de ambas as equipas, acredito que para o Sporting foi Geni, e para o Benfica Trubin, que acaba por se calhar salvar o Benfica. Tomás Araújo também, eu gostei bastante. Também, faz um bom eu acho jogo. que é uma coisa que é ingrato, porque primeira vez e a única vez que Gyökeres no jogo consegue passar por Tomás Araújo é a vez que dá golo. É ingrato até para o jogador, porque o Tomás Araújo faz um grande jogo, passa o jogo todo em cima de Gyökeres, no fim ainda tenta ali um pouco característico dele, aquela arrancada com bola controlada e depois levantar para o barulho, que acho que foi uma saída do Israel que acaba por socar a bola. Mas o Tomás Araújo esteve muito ativo no jogo, sempre na perseguição ao sueco. Aquela bola final, até acho que é o Ullmann que coloca a bola ao Gyökeres em campo aberto. O Tomás Araújo acompanha, e estamos a falar de um lance aos 80 e muitos minutos. Para mim do Benfica, esse foi, tirando o Trubin, foi o melhor jogador em campo. O Bruno Lage depois tenta reagir, como disseste, pelo Di Maria por dentro, o Coxo mais descido, o Barreiro mais à frente. Ele tentou mexer ali muita coisa na segunda parte. Grande entrada de Barreiro. Entrou muito bem, ele encostou o Barreiro um pouco mais à frente e meteu o Coxo ali a distribuir. E isso foi o que desmantelou o Sporting, querendo ou não querendo, porque na segunda parte o Bruno Lage, que eu acho surreal, tu não preparares uma coisa que o Sporting limitou-se a pressionar o lado esquerdo do Benfica, com o Geni mais subido, que tirou o jogo ao Benfica, o Di Maria deixou de aparecer, o Bá não teve bola, então bastou uma pressão mais em cima e o Benfica teve ali meia hora de muita tremideira. Eu gostava só de dar um último ponto, e acredito que o nosso tempo, até vou verificar, esteja escasso, aliás está bastante escasso o nosso tempo, dar um ponto que eu gostava de ver aquilo que será a reinvenção de Ullmann neste meio campo de Rui Borges, porque a jogar numa linha de 2 já jogava com o Morita, mas o espaço em si é completamente diferente, o espaço que há do meio campo para a frente a jogar desta forma vai ser muito diferente. Estou muito curioso para ver a reinvenção de Ullmann naquilo que é ser um 6, que passa a ser um 8 também, e que por vezes vai ter a chegada à área de um box-to-box, por isso estou curioso para ver essa evolução. Tirando isso, vamos passar ao próximo momento do podcast, que estamos a ficar sem tempo. Vamos aos 11 do ano civil de 2024. Bem, estamos de regresso, vamos olhar para o 11 do ano civil de 2024, os nossos 3 11. Nós costumamos fazer o momento da semana, esta semana vamos passar para este segmento que achamos que é mais interessante. Vamos dar-vos os 3 11 de cada um de nós dos ditos 3 grandes e vamos olhar também para possíveis 11 fora dessas 3 equipas no ano civil 2024 em Portugal. Não sei se alguém de vocês quer começar com 11. Eu tenho o meu, tenho os meus 2. Se quiserem posso-vos mandar já para a mesa. Eu diria, e vou dar aqui algumas mini explicações, para aquilo que é a equipa dos 3 grandes neste ano civil 2024, a baliza tem que ser de Diogo Costa, por muito que Trubin esteja perto desse lugar, e acho que Diogo Costa continua a merecê-lo. Na defesa tem que estar Carreras, não há outro lateral esquerdo em Portugal tão bom como Carreras, pelo menos não vejo isso em nenhum. Na defesa é bastante complicado, Tomás Araújo para mim também tem que estar. Depois era muito entre Gonçalo Inácio e Diomande, mas vou para Gonçalo Inácio, um pouco pelo pé esquerdo se calhar, mas Diomande merecia também um lugar. E do lado direito, a minha dúvida seria entre Bá e Martim Fernandes, quem lhe dera estar no outro. Mas aqui Martim Fernandes, um pouco por aquilo que Martim Fernandes tem feito pelo Porto nesta época, não lhe vou dar esse lugar porque não fez durante o ano inteiro, fez mais Bá no Benfica. Martim Fernandes começa ali, se não me engano, fim de abril, maio, quando é aposta de Sérgio Conceição no jogo contra o Sporting no Dragão. Bá vai ter esse lugar, ponho o Bá do lado direito, um pouco por isso, mas dar essa menção honrosa ao Martim Fernandes. No meu campo, isto é 4-4-2, ponho Morita e Ullmann, muito porque há bons jogadores sim, há outros médios de grande qualidade, Nico também fez um ano bastante interessante, mas um meio campo que em jogos para a Liga venceu praticamente todos os jogos contra os rivais diretos, em 4 jogos contra Porto e Benfica, vencem 3 e empatam 1, se não me engano, por isso empatam 1 ou perdem 1, não tenho a certeza. No ano civil, o Sporting, creio que empata no Dragão 2-2 e vence os outros 3. Depois tem os jogos das taças, claramente também existiram, da Super Taça e da Taça de Portugal, mas mesmo assim acho que este meio campo foi o mais dominador e o mais completo. Daí para a frente, Pedro Gonçalves e Di Maria, porque são jogadores clínicos para as duas equipas, tanto para o Sporting e para o Benfica. Na frente tem que ser o inevitável Vítor Gyökeres, e depois deixa-me aqui muito numa posição delicada, porque gostaria de pôr Samu, e vou pôr Samu, mas só teve cá meia época, ou seja, teve cá 2024 a metade. Eu vou pôr Samu pelo impacto tão grande que teve no Porto de uma forma tão direta,
mas se fôssemos por esses 6 meses também poderia pôr o João Neves no meio campo. Por isso é que há aqui muito esta coisa. Eu vou pôr o Samu por causa do impacto direto que teve, mas não nos vamos esquecer do que o João Neves fez em meia época aqui em Portugal o ano passado. Pronto, o meu 11 dos 3 grandes vai assim, não sei se há aqui muitas variações do vosso lado, mas força. Sim, o meu tem algumas semelhanças. O guarda-redes e os 4 da defesa são os mesmos. Não, tu escolheste lá, não é? Escolhi eu ia com o Martim Fernandes, acho que também tem um grande impacto, só tem 18 anos, se não me engano. Ao contrário do Miguel, eu vou num 4-3-3, vou num 4-3-3 com o meio campo. Os dois de base são os do Sporting, na mesma. Yulman e Morita, mas acrescento o espanhol do Futebol Clube do Porto, Nico Gonzalez, acho que fez um final de época e um início de época, um 2024 bastante bom, com bastante qualidade. Um jogador que no início não contava muito para Sérgio Conceição, mas que se foi a qualidade dele foi sobressaindo e teve que acabar a época como titular, e este ano é uma das principais peças do meio, diria a mesma principal peça do meio campo do Futebol Clube do Porto. A frente de ataque, eu coloco, óbvio, na frente Víctor Gyökeres, o melhor ponta de lança da Liga e o melhor ponta de lança nos últimos 5 anos que o Campeonato Português viu. Coloco Pote também e coloco Aktürkoğlu, porque também acho que teve um impacto bastante grande desde a sua chegada ao Sport Lisboa e Benfica. É um extremo de extrema qualidade. Claro que poderíamos falar de Samu, que também está cá há 6 meses e tem tido um grande impacto no Porto, ou Trincão, que também fez os últimos 6 meses do campeonato passado excelente, e mesmo este ano está numa excelente forma. Mas acho que Aktürkoğlu, o impacto que teve no Benfica é gigante, é um nível, talvez para mim, de Samu, está ao nível de Samu, ao nível de impacto. Mas achas que tem tanto impacto no Benfica como tem Di Maria? Não, mas o Di Maria, eu vejo o Di Maria como um jogador com uma grande qualidade, como é óbvio, mas acho que Aktürkoğlu chegou. Nós não conhecemos assim tão bem Aktürkoğlu, conhecíamos de ver alguns jogos na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, mas não era um jogador com mediatismo que Di Maria tem, como é óbvio, que Di Maria é um jogador fora de série, e não tendo esse mediatismo, não sendo um jogador assim tão conhecido, chegou, viu e venceu. É sem dúvida, a parte de Di Maria, a peça mais importante da equipa do Benfica. E acho que esse ponto para mim conta, o facto de não ser o número 10, a estrela do clube, para mim conta, e coloco o Turco no meu 11 do ano. João, força. Portanto, na baliza eu concordo convosco, eu também coloco Diogo Costa. Na minha primeira mudança, tendo em conta os vossos 11, acho que acaba por ser mesmo já pela lateral direita. Isto por achar que não existe um lateral direito, ou seja, com uma qualidade que eu diga que mereceria estar melhor 11. Portanto, eu acho que, tendo em conta isso, digamos que coloco Diomande adaptado. Lateral direito? Ou seja, sim, quase que nós vemos ali, os 11 da Champions ou o melhor 11 do ano. Ou seja, naturalmente às vezes aparece um central na direita ou na lateral esquerda. Por estas questões, se calhar não existir um lateral assim tão forte quanto isso. Portanto, eu colocaria Diomande. No eixo da defesa, e tendo em conta também época passada, colocaria na mesma o Coates, porque acho que foi importantíssimo mais uma vez para o Sporting, e acho que não é de deixar passar, assim como o Otamendi, que faz uma grande época o ano passado, e lá está, como é no ano 2024, a grande parte dele também foi da época passada, portanto... É a maioria até. Exatamente, temos de ter isso em conta. A lateral esquerda, concordo convosco, também coloco o Carreras, acho que é a melhor lateral esquerda da Liga. Tem muita qualidade, mas também acho que é uma posição em que as outras equipas, principalmente o Porto e o Sporting, se calhar carecem muita bocado. Carência, sim. Portanto, vai aí a minha escolha. Também vou optar por um 4-3-3, ou seja, o meu meio campo vai ser Yulman, João Neves, por todo o impacto que tem no Benfica, tanto é que sai para o Paris Saint-Germain e pegou destaque, está a fazer uma grande época também. E concordo com o Afonso, coloco também o Nico, que fez uma grande época pelo Porto e está novamente a fazer uma agora na 2024-2025. Na frente, o inevitável Gyökeres, né? Acho que dizer o melhor 11 da época sem o colocar não é execuível. Di Maria, isto por questões exibicionais naturalmente, mas pelos números também. Se nós formos a ver, Di Maria possivelmente está a fazer nestas duas épocas
as melhores épocas em termos de números da sua carreira, possivelmente, porque se calhar a liga ser um pouco mais fraca. Sim, sim. E também é a primeira vez em anos que é a estrela da equipa. Certo. Portanto, acho que é inevitável também colocar Di Maria por aí, e se calhar a surpresa do meu 11 vai cair sobre o lado esquerdo, ou seja, eu coloco o Bruma, porque gosto muito dele. É um grande jogador, certo? É um grande jogador, mas acho mesmo que naquele lado esquerdo não vejo muitos jogadores melhores do que ele. Óbvio que poder colocar Pedro Gonçalves, que foi o jogador com mais assistências na época passada, poderia colocar o Artur Koglu, por exemplo, mas acho que o Bruma merece essa menção. Fez uma grande época o ano passado, está a fazer outra vez uma grande época. Aí já não concordo contigo. Este ano. Basta ver os números e tu vês que até está a fazer uma época mais interessante que a época passada. O Bruma está a jogar bastante bem, o Braga é que está a jogar bastante mal. Sim, exatamente. E tanto que o Braga também. E o Braga e acho que até é por aí que o Bruma está-se a sobressair mais, mesmo pela fraca qualidade do Braga na atualidade, então ele vê-se muitas vezes a ter que resolver sozinho. E portanto eu coloco o Bruma. Eu até achei que interessante porque eu achava que íamos ver mais Trincão. Pensei que vocês iam dizer mais Trincão, porque, sem querer entrar aqui em discordâncias, eu não acho execuível meteres a Artur Koglu num 11 onde Di Maria tem que estar à frente da Artur Koglu, porque é mais importante para o Benfica, estamos a falar de 2024, do que a Artur Koglu, e depois a seguir tem que vir sempre Trincão. Mas fomos a ver o impacto do Artur Koglu. Os três jogadores com mais rating 2024 da Liga Portuguesa foi Trincão, Pote e Guioqueiros. Os três. Por isso, não há muito a fugir isto. O trio da frente do Sporting o ano passado bailou. A segunda parte da época toda o Sporting teve... Eu não sei se o Sporting perdeu até. Na segunda metade da época. Os três. Penso que não. Por isso é que eu ponho o Di Maria e o Pote, porque o Di Maria e o Pote são muito clínicos na equipa em que jogam, mas o Trincão não estar aqui, ou até meter o Samuel pelo Trincão, até me deixa um pouco... percebem? É mais por... Estamos a falar do ano em que foi campeão nacional e que foi um dos jogadores mais importantes. Eu percebo o que tu dizes do Artur Koglu, mas também vou muito daquilo que o João diz. 2024 é mais a época anterior do que esta, percebes? Mas pronto. Passando para o 11 de fora dos três grandes, eu vou ser muito rápido. Eu coloquei na baliza Ricardo Velho, na defesa Jorge Fernandes e Maracás, Borevkovic seria também uma boa opção. No lado esquerdo, Leonardo Lelo, do lado direito, Alberto Baio, por muito pouco tempo que tenha estado cá nestas andanças, digamos assim, tem que estar neste... não vejo outro lateral direito com capacidade como Alberto Baio fora dos três grandes. No meio campo, isto num 4-2-3-1, Tomás Endel e Manu, do Vitória também um meio campo muito sólido, parece-me. Nos três da frente, tirando o ponta de lança, a jogar com 10, Gustavo Sá no meio, Jota Silva de um lado e Zalazar do outro. E provavelmente na frente era uma luta entre Banza e Rafa Morrica, apesar de Rafa Morrica ter saído e Banza também, era uma luta entre estes dois, saíram para patamares maiores. Depois dar aqui, claro, algumas menções, o Cristo do Arouca também parece-me que tem que entrar aqui, o próprio Sporting Clube de Braga, o Bruma, como já falaste, o Ricardo Horta também tem que estar sempre aqui um pouco nesta gíria, o próprio Vítor Carvalho, que até nem faz é um bom ano para o Vítor Carvalho, neste ano aqui com o Braga. Zé do Yusuf. Zé do Yusuf do Famalicão também é um bom. O Alanzinho do Moreirense, eu acho que há sempre bons jogadores aqui. O Gabriel Silva do Santa Clara, o próprio Frimpong do Moreirense também é bastante bom. Sim. O Santa Clara estava na segunda divisão ano passado. Sim, temos aqui muitos nomes. Eu vou-me regir por estes, apesar de haver aqui um ou outro que podia entrar. Acaba sempre por ser muito à volta desses jogadores e daqueles que também damos como menções a rosa, como o Zaidu, como o Morrica. Acaba sempre por ser à volta desses, claro, mas sem dúvida que para mim o 11 anda muito à volta disso. Não tenho... Eu acho que aqui eu até posso estar um pouco ingrato, eu coloco muitos jogadores do Vitória neste 11, mas acho que também o 2024 caracteriza o Vitória. O Vitória cresceu muito este ano, com o Álvaro Pacheco na primeira parte e agora com o Rui Borges. Sim. Muito mais que o Braga até, os jogos entre eles até... O Vitória empata este ano. Se não me engano, o Vitória tem o saldo positivo frente ao Braga este ano, ou anda taco a taco. Eu acho que o Braga vai vencer a Guimarães 3-2 no fim da época, o ano passado. O ano passado foi 1-1 com o gol do João Mendes a acabar. Não, isso é gol da Vitória. Não, foi 1-1 com o gol do João Mendes a acabar no AXA, no Municipal de Braga. E depois é 3-2 em Guimarães com um golo do Ricardo Horta Salazar, algo desse género a acabar. Foi. Um dos dois de fora da área, Abel Ruiz.
Também há Abel Ruiz, não esquecemos também Abel Ruiz. Mas algo por aí. Os vossos muito rápido, também já estamos aqui um pouco. Lá está, também dá a volta disso, acho que punha também um bocadinho o Rizinho, pela importância que teve no Boa Vista. Uma equipa, lá está, que pronto, tinha um bocadinho mais qualidade que esta equipa deste ano, mas também não era nada demais, era um plantel fraco. E marcou golos importantes, marcou o gol mais importante dos últimos 10 anos da história do Boa Vista, que é o gol que garante a manutenção na primeira divisão de penalti ao Vizela. E este ano é o melhor marcador do Boa Vista. Ok, que são todos golos de penalti, mas são penaltis que dão pontos. Se me recordo, é a vitória contra o Casa Pia, é o empate em Guimarães, e acho que também não coloco no 11 porque há jogadores que foram superiores, mas também quero dar uma menção honrosa ao Miguel Rizinho. Eu acho que o 11 passa muito por isso. Se calhar se pudéssemos fazer mais... Ou seja, podemos mencionar muitos jogadores, porque acho que tirando os 3 grandes e se calhar o Braga, não é que haja uma equipa, se calhar o Vitória neste momento, que se destaca assim tantas outras que... Ou seja, que justifique não mencionar, até mesmo se calhar podemos mencionar, por exemplo, jogadores do Vizela, sei lá, o próprio Essenda, que faz uma grande época. Sim. O Diogo, penso que é Diogo Nascimento, que é do Benfica. E o que veio faz uns 6 meses muito bons no Vizela, que teve no Granada, o Domingos Esquina. Sim, também entra para o Vizela. O Vizela tem uma boa equipa. Sim. O Samu sai do Vizela para o Vitória. E mesmo falas do Boa Vista, o Malheiro, que faz uma boa época e depois até acaba por fazer um bom encaixe ao Boa Vista, que sai para o Trabzonspor. O próprio Bozenic, o ano passado faz uma boa época. Mas o Bozenic é diferente. O Bozenic marcou gols até janeiro. Tem 2 gols este ano. Certo, sim. Ou seja, neste momento acho que não existe nenhum jogador de Boa Vista que esteja a jogar. Porque se calhar o guarda-redes. Sim, o César mas tem... Não, sim. Pensei que ela falaste, ou seja, neste momento o César tem salvado muito bom. Sim, mas não se compara ao Ricardo Velho, como é óbvio. Mas eu acho que o Boa Vista tem ali um jogador, se estamos a falar aqui do Boa Vista, é o Seba Pérez. Para mim é sempre o mais um. Sim. Apesar de ser muito temperamental, aquilo que é o toque de bola. Sim, é um bom jogador. Qualquer ataque do Boa Vista passa pelos pés do Seba Pérez. Quando há ataque. Ano passado ainda havia o Makuta. Sim, claro. Ainda tinhas alguns nomes. Tinhas alguns nomes, o Bruno Lourenço também, estava cá o ano passado. Tinhas alguns nomes, tu perdeste-os foi este ano. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa este 11 do ano. Nós já falamos aqui de alguns nomes fora dos 3 grandes. Tivemos um 11 dos 3 grandes que até foi bastante parecido. Será algo também para falarmos mais à frente noutras ocasiões e também noutras plataformas, vermos o que é que a malta acha, principalmente nesta luta aqui do meio campo. Porque há muito aqui esta questão, Nico, Morita, Yulman ou João Neves. Acho que deve andar aqui a regir também a Alan Varela, estes 5. Por isso, se calhar até lançamos aqui, pode ser alguma coisa que vai para o clipe e vai em direto. Escolherem dentro destes 5, 2 ou 3 para o meio campo do ano. Nico, João Neves, Yulman, Morita e Alan Varela. Não sei se querem colocar mais algum, acho que não há assim nenhum que me venha... Sim. Podia ser o Osnos do Benfica, assim, se calhar sim, vamos pôr esses 6, vamos colocar o Osnos lá dentro. Eu ia falar do Florentino, mas o Florentino cresce mais nesta época, 24, 25 do que 23, 24. Também acaba por ser muito por aí, ou seja... Sim, o Coxo também cresce mais este ano, sim, com o Roger Schmidt sempre muito em baixo. Por isso vamos lançar esses 6 para cima da mesa, escolham 2, 3 para o vosso 11 do ano civil e se quiserem chutar o vosso 11 do ano também o podem fazer. Vamos passar para a próxima parte do nosso podcast, onde vamos abordar os jogos da próxima jornada entre Vitória e Sporting e Benfica e Braga. Até já. Estamos então de volta, vamos olhar para os jogos da próxima jornada, já olhamos para os derbys, os resultados, como está a Liga no dia de hoje. Estamos a gravar sexta-feira, ou seja, dia de Vitória, Sporting e de Nacional Futebol Clube do Porto e um dia antes do Benfica-Braga. Vamos olhar para esses jogos, é o regresso de Rui Borges ao Dom Afonso Henriques, num espaço de 2 semanas a treinar outra equipa. Poderá ser também o fim de linha de Carvalhal no Braga, não sei se vocês estão um pouco dentro disso, mas algo está bastante mal ali. O Braga tem, parece-me, há aqui até um golpe de teatro. Eu até vou mandar isto aqui para a mesa antes de começarmos a falar do assunto. Será que podemos ver aqui um Álvaro Pacheco a vir para o Braga no momento em que Daniel Sousa vai para o Vitória? Depois do que aconteceu a época passada com o Álvaro Pacheco no Vitória, etc. Não sei se viram, o Álvaro Pacheco saiu do clube onde estava. Eu não sei o nome ao certo, mas sei que foi por problemas de contratos, salários em atraso.
Seria bastante interessante, mas pronto, não sei se vamos ver esse fim de linha de Carvalhal no Estádio da Luz frente ao Benfica, porque de facto o Braga tem estado muito abaixo das expectativas. Mas bem, vamos olhar primeiro para os jogos de hoje. Temos Vitória Sporting, Nacional Porto. Alguma surpresa? Como é que será este regresso de Rui Borges ao do Afonso Henriques? Posso começar eu? Eu acho que o jogo, o Porto na Choupana é sempre difícil. Jogar as condições climatéricas naquele estádio assim o ditam também, e o Nacional é sempre uma equipa que se bate bem contra os grandes. É muito, muito bem treinada por Tiago Margarido, mas com maior ou menor dificuldade eu acho que o Futebol Clube do Porto vai vencer hoje. Em relação ao jogo em Guimarães, vai ser muito difícil para o Sporting, apesar do treinador conhecer a equipa como a palma da sua mão. Não acredito que o Vitória vá conseguir tirar pontos ao Sporting, mas vai ser um jogo muito, muito renhido. É sempre, em Guimarães os jogos são muito taco a taco, o ambiente é bastante hostil, mas acho que o Sporting vence. Também acho que o facto de o Rui Borges conhecer a equipa contra quem vai jogar é um ponto a favor, e acho que o Sporting vai vencer o jogo logo. Pegando já nesses 2 jogos, acho que o Porto vence. Naturalmente o Nacional, porque é uma equipa muito debilitada. Há bocado falei da questão de quem é que poderia descer no final da época. Nacional é um bom candidato. E Nacional pode ser um candidato, porque para além de não demonstrar um grande futebol, também não tem um grande plantel. Ou seja, as coisas assim tornam-se naturalmente mais difíceis. Tem uma boa equipa técnica, é um treinador bastante jovem com boas ideias. Vejo facilmente a conseguir fazer uma boa carreira aqui em Portugal. No entanto, neste momento e com este projeto no Nacional, acredito que o mais provável até será eventualmente a descida da divisão, e por aí digo que o Porto irá vencer logo. Quanto ao Sporting, eu lanço aqui um prognóstico, se calhar arrojado, que será que o Sporting não vence. Não digo que irá perder frente ao Vitória, mas acredito que o Vitória pelo menos o empate consegue assegurar hoje, pelo fator casa, por toda esta situação com o Rui Borges, e falámos disso no último episódio em que tu falas daquela questão dos adeptos criticarem Rui Borges por sair, por serem de certa forma ingratos como treinador, e nós adeptos de futebol, conhecendo perfeitamente o Vitória e como é que o Vitória reage nestas situações, acho que é de expectar, ou seja, um clima bastante hostil logo no jogo, e posto isto, acredito mesmo que Sporting poderá não vencer o jogo, por mais que seja naturalmente favorito, e se conseguir manter uma linha de jogo idêntica ao do jogo frente ao Benfica, irá naturalmente vencer. No entanto, tendo em conta todo este clima e pronto, a capacidade que nós sabemos que o Vitória tem de jogar em casa, naturalmente não será uma deslocação difícil. Eu acredito que o Sporting não vence o jogo logo. Vocês acreditam numa destabilização? Mais no sentido de... É uma semana difícil para o Vitória, apesar de ter perdido o treinador. É uma semana onde jogadores como o Wendel, como o Alberto Costa, o próprio Manu, são muito assediados. Isso é normal, as jornadas anteriores, sempre claro quando jogam-se contra um grande... que é normal, mas mas o problema é, vai ter impacto. Estamos a falar de ontem, as notícias que circulavam, era que o lateral direito, o Alberto, Sporting e Benfica Porto, o Wendel também Sporting e Porto, ou seja, isto mexe com o plantel, diria. Sim. Da mesma forma que de certeza que o jogo em casa com o Nacional há 2 semanas mexeu com o plantel, porque souberam que o Rui Borges ia sair 2 horas antes, ou 2 horas antes começou a falar que o Rui Borges ia para o Sporting. Vocês acreditam que pode haver isso? Eu estou a perguntar mesmo numa curiosidade, porque, não sei, eu acho que isso é muito feio e, como tu dizes, fazem-no consecutivamente nestes jogos contra os grandes. Poderá sempre haver uma parte que disturba os jogadores, mas também se calhar há aquele sentimento um bocado de vingança de se estavas connosco até ao final do ano, podíamos fazer aqui uma época histórica, tanto a nível nacional como a nível europeu, principalmente. Acho que há muito a sede de vingança nos jogadores do Vitória e poderá não afetar nesse aspecto. E depois, ok, o Alberto, que é um jogador que não tem assim
é jovem também. É muito jovem e tem 10 ou 15 jogos no Vitória, na equipa principal. O Andel já anda neste patamar há algum tempinho. Acho que os jogadores acabam por também estar treinados, ou seja, blindados. E depois também jogam num clube com muita pressão. O ambiente em si joga num clube com muita pressão, não é um jogador de Moreirense, com todo o respeito, não é? Sim, claro. É um jogador de um clube com uma pressão do clube grande. Sim. Nisso deve-se o Vitória diferencia-se. Eu vou dar aqui também um prognóstico. Vou se calhar ao contrário do João. O João diz que o Sporting não vai vencer em Guimarães. E eu não tenho certezas, mas acho que o Sporting vai passear em Guimarães. Porque acho que o Rui Borges, no sentido daquilo que é um treinador e uma equipa, os jogadores conhecem o treinador, os jogadores do Vitória sabem quem é Rui Borges, sabem o que Rui Borges quer dar ao jogo. O problema é que é muito mais fácil o treinador lidar com estes problemas do que o jogador. Ou seja, para Rui Borges, estudar um Vitória é convidativo. Conhece todos os pontos fortes e fracos daquela equipa e se calhar os jogadores do Vitória, por muito que conheçam a forma do Rui Borges trabalhar, não vão saber os pontos fortes e fracos do Rui Borges e não vão saber que pontos fortes e que pontos fracos é que o Rui Borges encontrou no Sporting. Porque o Rui Borges pode ter uma ideia 1 e 2 para o Vitória e chegar ao Sporting e essa ideia 1 e 2 já ser 1,5, 2,5, porque no Sporting há mais uma outra qualidade, uma outra individualidade que ele já não vai ter que jogar assim, já pode jogar assado. Sim. Porque tem esta peça ou aquela peça para fazer coisas diferentes. E eu acho que o Sporting, nesse sentido, o ambiente vai ser brutal. Com muita pena minha não vou estar no estádio porque adorava ver esse jogo, acho que o ambiente vai ser incrível, mas é muito mais fácil para um treinador estudar uma ex-equipa do que uma ex-equipa estudar um ex-treinador. Percebem o que eu quero dizer? Sim. Porque ele conhece todos os pontos fortes e fracos que há ali naquele plantel, todas as formas e feitios de pressionar, de construir, de criar, como é que os jogadores, os criativos, os desequilibradores aparecem, em que momento é que aparecem, como aparecem. Por isso, eu acho que aí o ponto, ali o lado positivo, a balança cai um pouco para o Rui Borges, apesar de lá estar, isto pode ser tudo muito subjetivo e o Vitória chegar e vencer por 2-0, 3-0, 2-1, 3-1, como tu dizes, porque não deixa de ser um jogo muito fervoroso e de haver ali de facto um enredo, uma história muito bonita, muito forte, bonita também, porque o Rui Borges fez algo bonito com o Vitória, mas muito forte entre as duas partes. Essa é mais a minha visão para o jogo. Uma questão. Diz. Concordo contigo na questão de será mais fácil estudar uma equipa, naturalmente, quando há 2 semanas eras treinador dela, tu como equipa, ou seja, observar ou estudar um treinador, mas também repara, será se calhar mais fácil, isto é mais uma questão, será mais fácil estudar uma equipa grande, com mais visibilidade, que faz mais jogos durante a época, ou seja, temos mais margem e o próprio treinador, ou seja, Daniel Sousa neste momento, tem mais jogos em que pode observar, jogos com nuances diferentes, com abordagens diferentes, não poderá ser mais fácil, se bem que o Rui Borges não só faz um jogo. Pois, o problema é que o Rui Borges só mas não será mais fácil observar uma equipa ou estudá-la, uma equipa grande que faz mais jogos do que uma equipa como a Vitória, que não tem feito tantos. Mas eu digo isto até mais no sentido porque imagina, o 4-4-2, 4-3-3, um pouco, não sei se o Rui Borges, ainda não percebi muito bem, porque o Sporting às vezes já se organizou em 4-3-3 com o Trincão a ser um 8, ao lado do Morita, também se organizou em 4-4-2 com o Trincão a pressionar com o Guilherme, como também se chegou a organizar em 4-2-3-1 com o Trincão atrás. Um pouco ali mais vagabundo, não muito posicional. E eu digo isto um pouco porque há muito espaço para os jogadores do Sporting crescerem neste sistema, porque estão há 3 anos, o 3-4-3 é muito bom e flui muito futebol, mas estanca os jogadores um pouco às posições, porque um 3-4-3 que não, se não for bem alinhado, se aquilo não estiver muito bem trabalhado entre todas as peças, os jogadores perdem-se em campo. E tu vês isso no United. O United sofre muito agora porque os jogadores não sabem, não têm rotinas ainda. As rotinas estão a ser trabalhadas ainda, há umas coisas que vês positivas, outras negativas, mas estão a ser trabalhadas. Eu acho que a jogar em 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, jogadores como o Morita, como o Trincão, o próprio Yulman vão ter muito mais espaço no meio campo do que alguma vez tiveram nos últimos anos com o Ruben Amorim. E isso para os jogadores deste calibre, o próprio Morita joga ao derby, parece-me condicionado e faz um bom jogo, na ligação pelo menos. Sim. Porque o Morita estava condicionado e parece-me. Eu estou curioso para ver isso. É difícil também, o que estás a dizer faz sentido também, mas é difícil perceber porque só há um jogo. E não sabemos até que ponto é que os jogadores vão crescer nas posições, como é que eles vão crescer, se o Kenda hoje pode aparecer numa posição mais exterior, como não apareceu no derby, se o Geni vai jogar à direita, se vai jogar à esquerda. Derby, há muita surpresa que o Borges pode... 4-4-2 de forma inicial. 4-4-2
lá está, com o Trincão. Para encaixar, depois o Vitória também encaixa ali. Mais de um 10 ou de mas mesmo assim, nós temos aquela... O Sporting, qualquer momento, pode voltar ao 3-4-3. Pois é isso, há muito para explorar, há muita surpresa para brincar. Depois tens muitos jogadores, o plantel é completo. Porque o que anda cá por jogar extremo, mas acaba por ser um pode médio jogar extremo ou ala, podem fazer muitas posições. Exatamente. E mesmo no jogo com o Benfica, há os últimos 5, 10 minutos, parece-me, eu não tenho a certeza. Eu acho que isto aconteceu uma ou duas vezes, não sei se foi propositado. Pode ter sido só uma nuance de jogo e os jogadores posicionaram-se assim. Mas eu tenho quase certeza que cheguei a ver por 2 ou 3 vezes uma linha de 5. Quando o Maxi Araújo entrou, o Géry a fechar de um lado, o Fernando a fechar de um lado, o Maxi Araújo a fechar de um outro e depois no meio o Diomando, o Santos Juste e o Mateus Reis. O Mateus Reis deixou a lateral esquerda para encurtar como central do lado esquerdo e caiu o Maxi. Ou seja, essas variações todas dentro de campo, a forma como se posicionam, o Rui Borges é isso e ele próprio parece-me que até nas conferências já o diz com um pouco de gozo, ou ali um pouco até de, não vou dizer de peito, porque acho que ele não tem muito essa questão, é muito humilde, mas acho que ele dá isso um pouco ali como um trunfo que ele tem, que é, tem tão bons jogadores para tantas posições, que eu posso brincar aqui com tantas formas de sair, tantas formas de pressionar, tantas formas de construir, e é o que ele diz, o futebol é muito relativo às adaptações que acontecem, claro. E parece-me que ele ali vai brincar com isso, o que eu sinto é que ele parece que vai brincar com isso. Para isso. Tem margem para conseguir brincar com qualquer tipo de adaptação a vários cenários, porque há muitos jogadores. Mesmo este jogo com o Benfica há aquela questão, e eu acho que esse foi o erro de Rui Borges, ou o único erro que o Rui Borges tem no jogo com o Benfica, era não ter lançado a Arder mais cedo. A partir do momento em que ele lançou o Arder, não é que o Arder tenha feito algo do outro mundo, mas só pelo que carrega e pelo que traz, a nível físico, a nível do ataque à profundidade, o espaço que cria, tudo, a solução da bola poder ser batida nele, porque ele é um jogador grande que pode segurar, ir à linha, jogar de frente. Isso foi o que demorou, o Sporting só dá o clique a partir do momento em que o Arder entra, porque depois tu vês, a partir do momento em que o Arder entra, o Sporting soma 2, 3 oportunidades para conseguir matar o jogo. Eu acho que isso foi o maior erro do Rui Borges, por isso há muita coisa para criar. É a minha visão, mas percebo o que tu queres dizer. Tu estás a querer dizer que logo o Sporting amassa o Vitória? Não estou a dizer que amassa, mas acho que o Sporting vamos ver uma primeira parte em que vai surpreender outra vez o Vitória. Vai surpreender o adversário, porque é difícil. Como é que o Daniel Sousa vai chegar ali e vai pensar, ora bem, ele pode jogar contra uma linha de 3, com uma linha de 4, pode pressionar a 2, pode pressionar a 3, como é que isto vai ser? Tu precisas de um pouco mais de consistência para perceberes como é que aquilo vai ser feito. Aquilo pode ter acontecido com o Benfica, o 4-4-2 com o Trincão, porque o Benfica só joga, tem aquela questão do lado esquerdo, do lado direito de Di Maria, obrigá-los a sair, muitas nuances, muitas variações. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Não, é muito por aí. Eu acho que isso... Já falámos de tudo, não? Eu até isto agora larguei-me aqui um bocado e peço desculpa, falei aqui um bocado até seguido sobre o assunto, a transportar agora isto até para o jogo depois do Benfica com o Braga, porque o Braga também tem que procurar uma surpresa na Luz. Estamos a falar de surpresas táticas do lado do Sporting, mas o Braga também tem que procurar uma surpresa moral na Luz, porque senão o Carlos Carvalhal passou o Natal em Braga, mas não me parece que vai durar muito tempo. Acho que até, ou seja, a dúvida do jogo é muito por aí. Sem condições normais, ou seja, em que não há possibilidade de Carvalhal poder ser despedido, naturalmente. Eu não sei se me acredito muito nisso, porque ali o Carvalhal em Braga envolve muito mais. Não é só um treinador. Sim, certo, mas há a questão da locatória também. Se o Braga... Não é isso. Já não existe isso, mas existe. Depois é muito amigo do presidente, é um treinador da casa. Certo, mas se o Braga quer alguma vez sonhar ser campeão, não pode pensar nesta questão das amizades, é performance. O António Salvador não é um presidente de mudar assim treinador. Tem sido uma... Há um problema ali, é verdade. Há um problema. Tem sido caído muito em cima dele. O Braga joga mal, o Braga não ganha os jogos. Ainda no último jogo contra o Famalicão que eu estive a ver, olha-se para aquilo, ok, empatou, podia ter ganho no último minuto, mas não há nada ali. Não há... É uma equipa... Falta treinador. Sim, falta treinador. Eu acho que o Carvalhal já está ultrapassado. Por qualidade não falta. E até planeamento, o Braga agora manda o Guitano de volta para o Estoril. Exatamente. E está prestes a emprestar o Marcos. Alexandre Marcos. Não, João Marcos. João Marcos também veio do Estoril para o Gil Vicente. A nível de planeamento também. Sim, e depois é um plantel que não foi construído à imagem do Carvalhal. O Carvalhal teve 2 bons anos em Braga, antes da sua saída, mas já está ultrapassado e, no entanto, é o que estava a dizer, não vejo verdadeiramente António Salvador a despedi-lo. Porque não faz parte da filosofia do Braga andar a despedir treinadores, é isso? Sim. Mas isto é jogo para eu acho que isto é jogo para o Benfica dar uma goleada das antigas ao Braga. Não, é isso que eu dizer, assim, se formos a dar um prognóstico, eu acredito. Eu não me acredito que o Braga vá ganhar um ponto. Eu não me acredito que o Braga vá lá ganhar pontos. Mas também por toda essa questão de
do Braga estar numa má fase, de Carvalhal poder eventualmente ser despedido, porque isto, querendo ou não, se houver uma boa união no balneário, se os jogadores gostarem do treinador e todo aquele ambiente, e os jogadores acabam por se aperceber que o cargo daquela pessoa que lhes é querida pode estar em xeque. Sim. Ou seja, os jogadores podem eventualmente querer ir num jogo destes, ainda por cima, sim, é outro motivo. querer dar a volta por cima. O Braga até cresce algumas vezes em jogos grandes. Sim. O Braga este ano começa mal a época, eu tenho ideia disso, mas faz um grande jogo no Dragão. E perde no Dragão com o Porto. Muito dúbio essa derrota do Braga, porque o Braga domina completamente o Porto na segunda parte. O Porto marca com aquele lance do apanha de bolas que dá a bola. Não sei quem é que lançou a bola, mas sei que é o apanha-bolas que dá a bola. Depois o golo acho que até é do Namazo, Galeno, algo assim deste género. Acho que não foi o Samu. Não foi o Samu. Foi a Namazo, Galeno, algo por aqui. Foi o Namazo. Mas diz, João, desculpa. Foi uma não, isto para dizer o quê? Que acho que é por toda essa questão de Carvalhal, que se calhar Braga pode estar... Ou seja, que não me deu logo a vitória de graça ao Benfica. Acredito que o Benfica é o favorito. Estará mais próximo de vencer do que o Braga. Mas por toda esta questão, até que o Braga está numa má fase e querer dar a volta por cima num jogo destes. E todos nós sabemos que quando uma equipa está mal e vence um jogo contra um grande ou contra uma equipa, contra um rival direto, todos nós sabemos que as coisas depois tendem a entrar num ciclo, se calhar, de vitórias ou de uma melhor performance. Não sei se lembro o Cotondela há uns anos, da primeira divisão não ganhava ninguém, foi o Dragão ganhou e depois... Se ganhamos ao Porto no Dragão, porque é que não ganhamos aos outros? É muito por aí. Eu até diria que, isto para terminarmos, porque estamos a acabar, eu acho que vai ser um pau de dois bicos, é como tu dizes. Se o Braga vence, pode ser um regressar a algo que o Braga podia ter criado ali com Carvalhal e um crescimento depois disso. Se o Braga perde, é o fim de linha. Eu acho que há um pau de dois bicos. Ou é competitivo e consegue de facto encostar ao Benfica e o Carvalhal até fica porque foi competitivo, ou vai ser uma goleada das antigas. Parece-me, porque não sinto que haja... O Braga está animicamente muito em baixo, competitivamente também bastante em baixo, não sei. Mas pronto, para terminarmos, estamos mesmo a acabar, os prognósticos desta semana, muito rápido. Eu já disse, acho que o Sporting vai passear em Guimarães, o Porto vai vencer na Choupana e o Benfica vai golear o Braga. Tu disseste... O Porto a ganhar na Choupana, o Sporting com maior dificuldade, mas também vence, e o Benfica ganha. João, para terminar... Sim, o Porto vence, portanto a dar favoritismo se calhar ao Benfica, portanto naturalmente o Benfica poderá vencer ao Braga, e o meu prognóstico mais arrojado será que o Sporting não vence hoje ao Vitória. Bem, da nossa parte vai ser tudo. Para a próxima semana estamos cá para confirmar estes prognósticos. Já sabem, podem acompanhar-nos nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter. Este episódio estará no YouTube, onde podem ver também o podcast/videocast do Bola Parada. Já sabem, se estiverem a perder, arrisquem e apostem na Bola Parada. Um abraço, até à próxima.